Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um Papo Sério um Café. E hoje, com o coração aberto, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Qual é o seu próximo passo? Eu estou vivendo um momento muito especial na minha caminhada. Esse é um ano de muitas descobertas, de muitos sonhos saindo do papel. Esse foi o ano que eu decidi enfrentar os meus medos, curar as minhas feridas e subir alguns níveis na minha vida profissional. Então aí pelos últimos dias eu compartilhei aqui com vocês que eu fiz a minha primeira palestra, contei para vocês como foi a experiência e agora eu comecei a atender oficialmente nas terapias, que esse foi o meu grande sonho por muito tempo. Mas por vezes eu deixei o medo tomar conta de mim e eu nunca me sentia confiante para atender nessa área. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar com isso, mas sempre deixei o medo, os sentimentos de rejeição, aquelas vozes ocultas da minha mente gritando a todo momento que eu não era capaz, que eu nunca ia ser uma terapeuta, que como que eu ia direcionar a vida dos outros se eu não direcionava nem a minha. Então, isso tudo eu fui trabalhando ao longo desse ano e por fim cheguei nesse momento lindo. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês, que as coisas estão fluindo, mas que antes disso eu precisei curar as minhas feridas, tratar as minhas dores, me encher de coragem e entender que o meu medo, ele não pode ser maior que o meu sonho. Que antes de qualquer vitória externa, o mais importante é o que está acontecendo internamente em nós. Antes de alcançar qualquer sonho, primeiro a gente precisa nos dar permissão para merecer os momentos incríveis que vamos viver, permissão para alcançar o sucesso. Precisamos de permissão de nós mesmos para ter coragem de enfrentar os medos e dar aquele passo que há muito tempo estávamos adiando. Esse é o passo que representa o seu crescimento, que representa a sua coragem e a responsabilidade com a sua própria vida. Então, pegue seu café e vamos juntos refletir qual é o próximo passo que devemos dar. Seja bem-vindo de volta a mais um Papo Sério um Café. Para você que não me conhece, aqui quem fala é Juliana Neves. Esse canal é um canal de autoconhecimento, espiritualidade e vida real, onde buscamos constantemente por uma vida leve, abundante e cheia de prosperidade. Então o mês de julho ele veio recheado de boas coisas na minha vida, veio cheio de novidades, cheio de renovo de vida e acima de tudo essa incrível sensação de superação dos medos, desse crescimento interno, de reconhecer que eu saí de um lugar de timidez, de medo, onde eu me sentia rejeitada, onde eu me sentia envergonhada, onde eu tinha muito medo de ser humilhada e estou hoje nesse lugar onde eu sempre quis estar, que é falando para as pessoas sobre o meu conhecimento, que é dividindo com o mundo aquilo que eu sei, aquilo que eu quero, aquilo que eu aprendi, que transformou a minha vida e que pode também transformar a vida de outras pessoas. Então eu me sinto muito realizada de estar nesse lugar e eu faço esses vídeos porque eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo. Eu quero que você sinta o sabor dos seus sonhos saindo no papel. E se você hoje não consegue realizar os seus sonhos porque você procrastina, porque você tem medo, pode ter certeza que eu já passei por tudo isso. E o intuito de eu falar aqui abertamente com você sobre esses assuntos é realmente te incentivar a sair desse lugar. Tem uma frase que eu amo de paixão, que ela é do meu livro, que é: você não está quebrada, você foi programada para esquecer do seu poder. Sobre esses conteúdos que eu venho trazendo aqui para vocês, é uma questão de reprogramar aquilo que você ouviu a vida toda, de todos esses medos, de todo esse sentimento de rejeição, de toda essa raiva, de todo esse sentimento de vingança que te coloca num lugar de vítima no mundo, onde você se sente vítima de tudo que a vida te oferece, porque Deus não te ama, porque as pessoas não gostam de você, que as oportunidades não chegam para você.
mas se a gente olhar na perspectiva de outras esferas, talvez a gente não esteja fazendo a nossa parte. E eu entendo que esse lugar não é consciente, estamos nesse lugar inconscientemente, mas eu afirmo para você que se você decidir mudar de vida, se você decidir fazer ações que te coloquem em movimento, em direção ao seu sonho, a mudança ela é muito rápida. Eu comecei o meu processo de cura e libertação dos meus traumas e esse movimento de reprogramar a minha mente e realizar os meus sonhos em agosto do ano passado. Então não faz nem um ano. E a gente pode pensar, mas um ano é bastante tempo, sim, mas eu podia estar no mesmo lugar em um ano. E eu quero dizer que a minha evolução foi gigante em um ano. De uma pessoa que não conseguia dar bom dia para as pessoas, hoje estar palestrando, ter um canal no YouTube, ser uma terapeuta, que esse sempre foi o meu sonho. Eu já tive outras formações e eu não conseguia desenvolver essa habilidade porque eu tinha esses medos dentro de mim, essas vozes na minha mente que falavam que eu era incapaz, que eu não conseguia ajudar ninguém, que eu não tinha autoridade para falar sobre esse assunto. Então é uma questão de reprogramação, é tirar tudo aquilo que a gente ouviu a vida toda e colocar informações novas no lugar. Informações de coragem, informações que nos dê autoridade, que nos coloque nesse lugar de poder, que faz a gente entrar em movimento para realizar os nossos sonhos. E tem uma coisa que eu sempre falo para vocês que é: o básico funciona. E é óbvio que em alguns momentos a gente vai sair da zona de conforto, a gente vai precisar experimentar coisas novas para ver se isso vai dar certo pra gente ou não, mas o básico, que é manter a sua rotina de técnicas de reprogramação, de técnicas de autocuidado, de autoconhecimento, para você se perceber quando você não está bem, quando as coisas para você não tá legal, bem como estar em constante aprendizado. Não tem como a gente levar as pessoas por um lugar onde a gente nunca passou. Se você não tem conhecimento, se você não tem confiança naquilo que você está passando para o outro, não tem como você chegar aqui e passar. Então, manter as suas práticas, a sua rotina de autocuidado, de reprogramação mental, isso fortalece você em quem você é. E manter esse conhecimento ativo, buscar por conhecimento, buscar estar nas mesas certas, nos ambientes certos, isso também faz você ter autoconfiança e esse seu poder interno vai crescendo, porque você começa a ter coragem para ir buscar os seus sonhos, coragem diante da vida. E aí fica a grande pergunta: qual é o seu próximo passo? E por que pensar sobre o próximo passo é tão importante? Porque muitas vezes a gente estagnou porque a nossa meta, o nosso sonho foi batido e a gente não pensou qual era o próximo passo, qual é o próximo sonho, qual é o próximo objetivo. E aí isso te coloca numa zona de conforto novamente, onde você vai estagnar. E é por isso que é tão importante a gente pensar no próximo passo. E aí, dentro das minhas metas, eu tinha fazer uma palestra, me expor a isso, que era algo que eu tinha muito medo por um bom tempo da minha vida, não conseguia nem pensar em fazer essa ação, porque isso já me dava um ataque de ansiedade, isso já me dava sintomas físicos mesmo sem fazer a ação, somente pensando na proposta, isso já me dava reações no corpo. Tamanho era o medo que eu tinha de fazer isso, de me expor em público. Então, quando eu me propus a isso, eu já estava também caminhando em direção à minha formação, já estava exposta a isso, fazendo a minha formação, buscando conhecimento para conseguir direcionar as outras pessoas. E uma coisa muito importante sobre a sua especialidade, aquilo que você faz como profissão, você tem que fazer um bom uso daquilo que você ensina. Se eu ensino sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre reprogramação mental, eu uso isso na minha vida, eu faço uso dessas práticas, eu tenho só o conhecimento ou eu tenho também a prática disso na minha vida? Porque é a prática que transforma. Por que eu tenho tanta convicção quando eu falo para as pessoas: faz essa técnica que vai dar certo? Porque eu uso isso diariamente na minha vida. Porque em algum momento eu usei para uma área específica da vida e isso funcionou. Então é isso que me dá confiança
de falar para o outro, faz essa prática, faz essa técnica que isso vai dar certo. Por que eu falo tanto de medo aqui? De como eu me reprogramei para vencer esse medo e de como que a ação de fazer, me expor em público é tão importante, porque foi esses os passos que eu dei até aqui. Então a gente não consegue levar ninguém no caminho que a gente nunca andou, porque você também não vai saber o caminho. Então quando você sabe o caminho, quando você sabe a direção, quando você vai falar para o outro, você tem certeza e convicção naquilo e tudo flui. Você ensina com confiança e com coragem, porque você sabe que vai dar certo. Então, quando eu fiz a minha palestra, eu já determinei que eu precisaria me expor novamente numa situação dessas. E aí aconteceu de eu receber mais um convite de palestra, então já tenho mais uma palestra agendada. Isso me coloca em movimento, por quê? Porque eu já vou começar a estudar o tema dessa palestra. Então eu começo a estudar, começo a me reprogramar para ter coragem, para chegar lá e fazer uma boa apresentação, começo a me colocar em disposição para esse momento e da mesma forma nos atendimentos. Agora eu preciso estudar mais para auxiliar aquelas pessoas que eu estou guiando. Agora eu preciso viver as técnicas que eu estou passando para as pessoas. Então, conforme a área que a pessoa vem para trabalhar, eu vou trabalhar juntamente com ela. E tem uma área que eu ainda não abri possibilidade alguma para as pessoas me procurarem. Ainda não trabalho nessa área específica, porque eu ainda não obtive resultados. Então, como que eu vou dizer para a pessoa que isso realmente vai dar certo se eu não obtive esse resultado na minha vida, entende? Essa é a questão dos próximos passos. É a gente ter sempre essa motivação interna de levantar de manhã, estudar com um propósito, trabalhar com um propósito. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem um propósito nítido, porque a gente está indo para algum lugar. Então, o meu próximo passo já foi desenhado. Quando eu fiz a palestra e quando eu comecei os atendimentos, eu defini como meu próximo passo começar a dar aula e fazer lives no Instagram, que isso eu nunca fiz. Então, o meu próximo passo é esse. E por que a gente tem que ter esses próximos passos? Para a gente se motivar a acordar de manhã e a gente fazer esses movimentos, que é: vou estudar, vou encaixar aqui no meu horário um momento que eu preciso silenciar minha mente para que eu esteja bem para receber esse conhecimento, vou fazer técnicas para que eu consiga auxiliar essas pessoas. O seu próximo passo é o que te mantém em movimento e é o que te dá motivação para que você busque ferramentas, para que você busque mais conhecimento em determinadas áreas. Então, esteja sempre atento ao próximo passo. E uma coisa que é bem importante a gente lembrar é que a gente precisa ficar super gratos pelo aquilo que aconteceu. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar o próximo passo, desenhar os próximos objetivos e as próximas metas. A gente sempre confunde esse momento de gratidão como que a gente precisa parar a vida e ficar ali agradecendo. E não é isso. A gente precisa ser muito grato pelos feitos que aconteceram, por ter conquistado mais uma meta, mais um objetivo, mas já pensando no próximo passo. Então, sempre que você vencer uma meta, que você conquistar, comemore muito, aplauda-se você mesmo, dê muito mérito a você por ter conquistado, mas 1 ou 2 dias depois já senta e observa qual é o seu próximo passo, porque é isso que te deixa em movimento. Caso contrário, se você não faz esse movimento, logo você começa a cair na estagnação, na procrastinação e você começa a retornar aos antigos padrões. A nossa mente, ela nunca quer buscar algo novo, porque isso demanda energia, demanda esforço, demanda mais horas de estudo, menos horas de televisão. Então o seu cérebro, ele nunca vai querer algo novo. Para ele, do jeito que tá ótimo e tá bom assim, e ele sobreviveria a vida toda nesse mesmo lugar. Mas entender que nesse mesmo lugar a gente não está em movimento, a gente está estagnado. E aí tem uma coisa muito legal que eu aprendi com uma das minhas mentoras, que é para você que tem um pouco de dificuldade de se colocar nesses movimentos, porque estamos vindo desse lugar onde a gente tinha muitos medos que nos paralisavam. Então a gente precisa fazer um esforcinho para que a gente consiga estar sempre em movimento. Então uma coisa muito legal para você fazer é você se comprometer publicamente. É quando você
vai lá no seu Instagram e você fala, pessoal, vou fazer uma live. E aí acabou, porque agora se você tem uma palavra firme, você vai dar um jeito e vai fazer essa live. Ou uma aula, né, que seja. Ou se comprometer com alguém, a partir de agora, toda semana vai ter vídeo novo no meu canal. E olha que legal que é isso, porque a gente se compromete com as pessoas, a gente deu a nossa palavra e o benefício é para nós mesmos, é para nós vencer os nossos medos, é pra gente se colocar em movimento. Então, se comprometer em público, para mim é uma coisa que tem dado muito certo. Eu vou lá, falo o que vou fazer e aí depois eu tenho que me virar e tenho que fazer. E aí a gente descobre no meio disso tudo que a gente tem tempo sobrando, que a gente consegue fazer as coisas e que a gente vence os nossos medos muito facilmente, porque você já está pronto. Aquele produto que você está aí engavetado há anos, ele já está pronto. Você só precisa ter coragem de pegar ele e colocar no mundo. Aquela apostila que você criou aí faz 1000 anos e está aí engavetada, já está pronta. Você só precisa ter coragem de ir ali anunciar, fazer uma live, apresentar o seu trabalho. Você só precisa tirar aqueles roteiros que está ali engavetado há muito tempo e gravar o seu vídeo, ou até mesmo sentar a bunda na cadeira e gravar e depois postar. Então, para de procrastinar. Vai lá, pega esse sonho que está engavetado e coloca em ação, porque aí na gaveta ele não vai dar resultado. E a única coisa que ele faz é você acreditar que você não consegue. E eu estou aqui para te dizer o contrário. Você consegue, você pode, e esse medo que mora aí dentro, ele tem que calar a boca dele. Então se coloque em movimento, se comprometa em público e não deixe que mais um ano passe e você não viva os seus sonhos por conta dos medos, por conta da vergonha, por conta da procrastinação. Pega esse vídeo, pega essa coragem que você recebeu agora, porque sempre que a gente assiste alguma coisa, tem uma coisa que movimenta dentro da gente, a gente se empodera, a gente fica com coragem, mas isso dura alguns minutos. Então pega isso tudo, vai agora lá e faça uma ação que vai te colocar em movimento. Vá lá e se comprometa com alguém, dê a sua palavra de que você vai fazer isso agora, de que você vai começar a postar vídeos, de que você vai dar uma aula, de que você vai abrir as vagas do seu curso e faça esse movimento, faça as coisas começarem a acontecer na sua vida. Às vezes a gente fica esperando por um milagre vindo do céu, não vai acontecer. Aqui é uma via de mão dupla. A gente faz o nosso movimento e Deus abençoa a gente de volta, trazendo clientes, trazendo a coragem dentro de nós, trazendo possibilidades de mudança, possibilidades de novos ambientes. Mas a sua parte é você quem tem que fazer. Então vá lá e faça. Não deixe para amanhã, porque amanhã você vai ficar com medo de novo, amanhã você vai achar outra desculpa e você não vai fazer. Então o momento é agora. Então para você que está finalizando um projeto, já senta, analisa e observa qual é o próximo passo, qual é o próximo sonho que você vai alcançar. Para você que ainda não realizou nenhum sonho nesse ano, ainda dá tempo. Se em um ano tanta coisa aconteceu na minha vida, é sinal de que em um mês você pode se colocar em movimento, você pode ver coisas incríveis acontecer. Só que o primeiro passo é você quem tem que dar. E é um passo de coragem. É onde você diz para o seu medo que ele não anda mais na sua vida e que a partir de hoje é você quem decide o seu destino. Então, eu finalizo esse vídeo com a mesma frase que iniciamos. Qual é o seu próximo passo? Não precisa ser um passo enorme, pode ser um passo pequeno, mas que te coloque em movimento. Pode ser se inscrever naquele curso que você sempre quis, pode ser mandar uma mensagem para alguém, pode ser tirar um projeto da gaveta e começar a trabalhar nele novamente. Pode ser fazer um post no Instagram anunciando a sua nova turma do seu curso que já está pronto. Pode ser abrir o caderno e começar a escrever o seu novo romance. Faça hoje qualquer pequeno passo que te coloque em movimento e em direção ao seu sonho.
Compartilhe aqui comigo nos comentários qual é o passo que a sua versão futura está esperando de você hoje. Gente, um prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Espero que esse conteúdo traga uma reflexão para sua alma, que hoje você se coloque em movimento em direção ao seu sonho. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vai chegar por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.